TT foi alvo de 6 clubes brasileiros na última janela de transferências, mas o vídeo de hoje do canal do Nicola te conta qual deve ser o destino do ex-atacante do Grêmio. Bora te atualizar também sobre o primeiro reforço do Palmeiras para 2026. E fala também sobre o Palmeiras, que quase faturou perto de 40 milhões de reais. Os times grandes do futebol brasileiro como Santos, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio, contrários e irritados com a diretoria do Flamengo, falam também sobre as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a cobrança bem pesada e pública de São Paulo, Palmeiras e Santos contra BAP. Presidente do Flamengo veio contando para vocês dos últimos dias sobre a irritação de dirigentes de outros clubes que fazem parte da Libra contra o presidente do Flamengo. Pois bem, nesse sábado, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino decidiram emitir notas para mostrar todo o descontentamento para com a decisão do presidente do Flamengo. Vale a lembrança de que durante a semana o Flamengo conseguiu uma decisão na justiça bloqueando pagamento de 77 milhões de reais que seriam feitos pela Libra. A Libra é um grupo que representa 9 times na Série A. E a Libra faria o repasse de 77 milhões referentes aos direitos de transmissão do mês de setembro. Se essa liminar não cair até dezembro, cerca de 230 milhões de reais não serão depositados nos cofres desses clubes. O Palmeiras disse numa nota o seguinte: postura prepotente e dolosa da atual gestão do Flamengo. A estratégia do clube carioca se revela predatória e torpe, pois busca asfixiar financeiramente as demais instituições, algumas delas em situação de dificuldade, a fim de subjugá-las e extrair ainda mais benefícios individuais. O São Paulo, em sua nota, disse, abre aspas, a atitude do Flamengo não é condizente ao seu passado grandioso e tem como intenção atrapalhar financeiramente o futebol brasileiro. O Santos também, em nota, disse, abre aspas, a atual gestão do Flamengo parece não entender que é responsável pelo cumprimento de acordos firmados por administrações passadas. Será que o Flamengo acredita que pode jogar competições sem adversários? Registrar também que Galo e Red Bull Bragantino se manifestaram publicamente. O Grêmio também bastante irritado com o Flamengo. Só para completar, é importante dizer que o Flamengo também não tem recebido esse dinheiro. E a irritação do BAP se dá porque o contrato assinado por seu antecessor, o Rodolfo Landim, fará com que o Flamengo perca cerca de 100 milhões de reais por ano com direitos de transmissão. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vai deixar de faturar quase 40 milhões de reais com um atleta que nem faz mais parte do clube. John, negociado na temporada passada com o Red Bull Bragantino, foi alvo de uma proposta de 20 milhões de euros, ou 125 milhões de reais do Zenit da Rússia. O Red Bull Bragantino já recusou essa oferta. E é aí que o Palmeiras entra na parada. Verdão vendeu o John para o Red Bull Bragantino e manteve 30% do valor de uma venda futura. Se o Red Bull tivesse aceitado o negócio, daria para dizer que o Palmeiras teria direito a 37 milhões e meio de reais. Mais grana até do que o Palmeiras faturou com a transferência do atleta para o Red Bull Bragantino. O negócio foi fechado em 2 momentos. No primeiro momento, o Palmeiras vendeu 50% dos direitos econômicos e recentemente o Red Bull adquiriu mais 20% dos direitos. John, que tem 23 anos de idade, comprado em 2024, o pacote total de 7 milhões de dólares. Só para completar, na atual temporada, o meio atacante soma 39 jogos, 8 gols e 7 assistências. Dá para dizer que hoje o John é, com alguma facilidade, o jogador mais diferente, aquele que mais se destaca no Red Bull Bragantino, que vai caindo pelas tabelas no Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre o primeiro reforço do Palmeiras para 2026. Palmeiras já se decidiu pela compra do zagueiro Bruno Fux, só 26 anos de idade, atleta que é reserva de Murilo e de Gustavo Gomes, mas muito bem avaliado pela comissão técnica. O Abel Ferreira deu autorização para que o Palmeiras exerça a opção de compra. Só para lembrar, o Bruno Fux pertence ao Atlético Mineiro e está emprestado ao Palmeiras até dezembro. Não há obrigação de compra, mas sim uma opção. Jorge Sampaoli já deu a entender que gostaria do retorno do atleta para a cidade do Galo no ano que vem. O Palmeiras vai exercer essa opção de compra e ficará com o Bruno Fux para o próximo ano. Bruno também já revelou que entre voltar para o Atlético e permanecer no Palmeiras, ele prefere seguir no Verdão. O Bruno Fux é muito bem avaliado pelo Abel pela capacidade de construção de jogo a partir da defesa. Ele inclusive tem passes melhores do que de Gustavo Gomes e de Murilo, mas hoje perde por conta de outros
requisitos defensivos, o status de titular. De qualquer forma, jogador muito bem avaliado que será comprado. As cifras dessa opção de compra não foram reveladas, mas dá para imaginar que não deve fugir muito do valor investido pelo Galo em relação à compra dele junto ao CSKA. Na oportunidade, o Bruno Fux havia sido adquirido por 2 milhões e 700 mil euros. Não dá para imaginar nada muito superior a 3 milhões de euros. Só para fechar sobre o Bruno Fux, 29 jogos na temporada, sendo 20 como titular. Ele joga contra o Bahia nesse domingo, até porque Gustavo Gomes tem um problema no olho. Hora de falar sobre TT. Você já ouviu falar sobre ele? Atacante revelado no Grêmio e com passagens no futebol do exterior por Shakhtar Donetsk, Lyon, Leicester, Galatasaray e atualmente no Panathinaikos. Pois bem, o TT deu uma entrevista ao Cartoloco afirmando que foi procurado por 4 clubes brasileiros: Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense. Quero acrescentar mais 2. Corinthians e o Bahia também demonstraram interesse em contratá-lo na última janela de inscrições, que fechou recentemente. O TT tinha dito o seguinte, abre aspas, tenho vontade sim de voltar ao Brasil e vários clubes me procuraram, inclusive nessa janela. Teve Flamengo, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro. Os outros 2 que eu citei, Corinthians e Bahia, procuraram os representantes do atleta dispostos a contratá-lo. Mas não houve acordo, Panathinaikos não tem a intenção de vendê-lo, até porque gastou 15 milhões de euros em sua aquisição junto ao Galatasaray. E aqui vem a notícia exclusiva e importante. É grande a chance, apesar de o TT demonstrar vontade de voltar ao Brasil, de ele se mudar para a Arábia Saudita. É que o Neon, um dos novos ícones do futebol saudita, já acenou com a possibilidade de pagar até 50 milhões de euros em janeiro para contratar o atleta. Com um detalhe importante, a mudança para a Arábia Saudita permitiria ao TT mais do que triplicar seus vencimentos na comparação com o seu salário atual. Algo completamente fora da realidade do futebol brasileiro. Dos números ainda não tive acesso, mas dá para garantir que seriam cifras impagáveis no futebol nacional. Ele ganharia na Arábia Saudita muito mais, por exemplo, do que o Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais por mês ao Palmeiras. Diante disso, dá para descartar que TT hoje com 25 anos de idade tenha chances de retornar ao futebol brasileiro tão cedo. A tendência é que ele continue fazendo o seu pezinho de meia no exterior para voltar ao Brasil um pouco mais velho. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Palmeiras, informação exclusiva. Depois de 703 milhões de reais na contratação de 12 reforços, posso assegurar para vocês que a folha salarial do Palmeiras atingiu seu maior número em toda a história. Hoje, o Palmeiras gasta cerca de 35 milhões de reais por mês com elenco e comissão técnica. Só para registrar, na temporada passada eram 26 milhões de reais de folha. 4 dos 5 jogadores mais bem pagos do Palmeiras nessa temporada foram contratados desde o começo do ano. Casos de Andréas Pereira, o jogador mais bem pago da história do Palmeiras, 2 milhões e 200 mil reais por mês. Ele superou em 100 mil reais o Dudu, que havia deixado o clube no fim da temporada passada. Vitor Roque é o segundo jogador mais bem pago do Palmeiras, 2 milhões de reais. Paulinho, Ramon Sousa e Piquerez ganham 1 milhão e 600 mil reais cada. Felipe Anderson aparece com 1,5 milhão de reais, Gustavo Gomes e Rafael Veiga ganham 1 milhão e 300 mil reais por mês. Queria destacar também o salário de Carlos Miguel, que apesar de reserva no Verdão, tem direito a 1 milhão e 200 mil reais por mês. Importante registrar que vários jogadores deixaram o Palmeiras, alguns com salários altos, como Dudu, Rony, Zé Rafael, Marcos Rocha, Mike e Richard Rios. Outros que também saíram do Palmeiras tinham vencimentos bem menores, casos de Estevão, Gabriel Menino, Fabinho e Naves. Só para completar, registrar que o Flamengo é o único clube do Brasil com folha salarial superior à do Palmeiras. Falei para vocês dos 35 milhões de reais por mês da folha do Palmeiras. A estimativa é de que a folha no Flamengo hoje gire na casa dos 43 milhões de reais. Como você vê esses números? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Minha família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nenhum conteúdo. Chega deixando um like, inscreva-se no canal. Rapaziada, o Vasco da Gama jogou ontem contra o Cruzeiro, que é um candidato aí que está na briga pelo título, ao vice colocado. Uma vitória importantíssima do Vasco da Gama, né, que acaba de dar uma brecada ali no Cruzeiro. O Cruzeiro agora enfrenta o Flamengo no próximo jogo,
uma ótima oportunidade para o Palmeiras hoje ganhar o jogo diante do Bahia, que se ganhando, assume a liderança momentâneo, tendo em vista que o Flamengo joga às 8 horas contra o Corinthians, vai jogar com o Corinthians com um time misto, né? Misto não, praticamente reserva. Mas, contudo e todavia, podemos analisar e perceber que será que o Corinthians vai jogar e vai ganhar? Não sei, né? Vamos também aí interpretar que seja assim. Então, talvez seja hoje a campanha do Palmeiras assumir a liderança e nunca mais perdê-la. Um grande abraço, comenta aí no vídeo o que você achou. Um ótimo final de semana.